Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o nosso culto, nosso tempo de adoração a Deus. E nós, assim, estamos iniciando num misto de gratidão e também de tristeza no nosso coração, né? Nós temos a gratidão a Deus pela vida de muitas pessoas, né? Muitos irmãos, e especialmente o nosso pastor presidente, pastor Orlando Máximo, que nessa semana ele teve alta, né, do hospital, e isso alegrou muito o nosso coração, né? Isso traz um alívio, né, no nosso coração, saber que ele está em casa, está agora se recuperando em casa, já muito melhor de saúde, né? E queremos que em breve ele já vai estar completamente restaurado. Amém. Essa é um alívio, né, no nosso coração, e que faz com que a gente seja grato a Deus, né? Grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua família, né? E nós também temos assim um motivo de tristeza, porque nós tivemos assim a notícia, né, de que aprove ao Senhor tomar para si o nosso irmão Diácono Vavá, da igreja de Caieiras, né? Então nós temos essa tristeza, irmãos, que eu creio que é a tristeza do coração de muitos dos irmãos, porque ele era conhecido na nossa regional, né? E assim, acho que a grande parte, né, a grande maioria dos irmãos da nossa regional conheceu o nosso irmão Vavá, né? Então, compartilhando esse momento de dor, de tristeza, né? De consternação. Eu quero iniciar fazendo uma oração a Deus, né? Orando a Deus, manifestando a Ele a nossa gratidão, né? Pelo que o Senhor tem feito na vida do nosso pastor, na vida dos nossos irmãos, de todos esses que o Senhor tem guardado, preservado até aqui. E orando para que o Senhor conforte os corações, o Espírito Santo traga a consolação, a força e a consolação. Amém, Jesus. Na vida dos familiares, na vida dos nossos irmãos de Caieiras, principalmente, né? E de todos os demais irmãos que estão sentindo esse momento, né? Amém, irmãos? Então nós vamos orar a Deus. Quero, de uma forma especial, mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Orlando Máximo, que eu acredito que deve estar conosco nesse momento, assistindo. Um abraço especial ao pastor Moisés, pastor da igreja ali do Morro Doce. Pastor Orlando é o pastor de Caieiras, e o pastor Moisés é o pastor do Morro Doce. Um abraço para todos os irmãos de Caieiras, para todos os irmãos do Morro Doce. Um abraço especial para o pastor Fernando Martins, pastor da igreja da Vila Jaguara, nossa sede. E um abraço para todos os irmãos de Caieiras que estão conosco. A todos os irmãos de Carapicuíba, que também estão participando juntamente conosco, né? Eu sou pastor de Carapicuíba. E a todos os nossos irmãos de Sorocaba, que também acredito que estão junto conosco nesse momento, para nós termos esse tempo de adoração ao Senhor. Amém? Então eu quero orar a Deus, quero iniciar com essa oração. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Nós manifestamos diante de Ti a gratidão no nosso coração. Glória a Deus. A Tua palavra nos ensina a termos um coração agradecido a Deus. Amém, Senhor. E nós temos, Senhor, que realmente te dar graças neste momento, te dar graças pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Orlando, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor tem dado a ele, a sua família. Jesus, glória. Deus, e nesse tempo, Senhor, nós temos visto a Tua boa mão se estender sobre tanta gente, Senhor, que tem sido livre, que tem sido guardado, que tem sido preservado, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem abençoado. E nós, Senhor, te damos graças por isso. Queremos nesta noite te adorar, queremos nesta noite te exaltar, te engrandecer, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, o Senhor é o Deus bendito eternamente, ó Deus, e nós cremos que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ó Pai. Verdade, Pai Senhor, querido, glória, nós temos esse tempo de te buscar, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Amém, Jesus. E esse tempo precisa ser para nós um tempo de edificação espiritual, Pai. Amém, Senhor. Nós precisamos, Senhor, em todo momento que nós estamos juntos, ó Pai, mesmo que
Senhor, separados fisicamente, mas juntos no mesmo momento de adoração. Precisamos que todo momento que estamos juntos, nós sejamos, Senhor, edificados, nós possamos entender a linguagem do Teu Espírito, Senhor, possamos compreender a Tua voz, possamos, Senhor, compreender o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Então eu quero Te pedir, Senhor, que neste momento, cada coração, cada vida, Senhor, possa ser alcançado pelo Senhor de uma maneira especial, Pai, que seja um momento de bênção em nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai. Queremos orar, Deus, de uma maneira especial pela família do nosso irmão querido, nosso irmão Vavá, por todos os seus familiares, por todos os irmãos ali de Caieiras, Pai amado, por todos os nossos irmãos da nossa regional, que, ó Deus, esperam em Ti a força, a graça, Senhor, a consolação nesse tempo, Senhor. Ó Deus, um tempo tão cruel, Senhor, que nós estamos passando, porque além, Senhor, de, ó Deus, temos uma perda tão significativa para nós, Senhor, é um tempo que nós não podemos nem mesmo, Senhor, ter uma despedida que fosse mais honrosa, Pai. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, de toda forma, agradecer ao Senhor, porque o Senhor sabe tudo o que o Senhor faz, ó Pai. Mas que o Senhor dê forças, que o Teu Espírito traga consolação. E que este momento, Senhor, seja um momento de que o Senhor venha nos restaurar as nossas forças, ó Pai, e renovar, ó Deus, o ânimo, Senhor, de Te servir, de Te seguir, de andar contigo, de estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Meus irmãos, a gente assim queria, antes de, bem no início, né, do nosso culto, eu propus assim de a gente estar fazendo uma homenagem, né, porque nós amamos nosso irmão Vavá, né, nós sempre o amamos, ele tinha assim um jeito muito cativante, né, e ele, para quem não sabe, né, o nome dele é Ediva Vieira Lopes, né? Então todo mundo conhece ele por Vavá. Assim, ele ainda tinha uma idade, ele era ainda jovem, né, irmãos? Assim, não dava para dizer que era uma pessoa idosa, mas era uma pessoa assim que a gente diz que partiu novo, né? Em torno de 61 a 62 anos, né? Era a idade que ele tinha. E os nossos pastores não estão presentes aqui, mas eu posso fazer um pouco de menção do que eu vi, né, eles postando, eles falando, do que, assim, de alguma palavra, alguma frase que define um pouco do que esse irmão representa, né? Nas palavras do nosso presidente, pastor Orlando, nosso irmão Vavá era uma pessoa extremamente prestativa. Verdade, Jesus. Nas palavras do nosso pastor Fernando Martins, uma pessoa muito querida, sempre sorridente. Verdade, Jesus. Nas palavras do nosso pastor Moisés, um amigo, né? O pastor Moisés colocou: meu amigo Vavá, sua amizade foi extremamente valiosa. Eu digo assim que, da minha parte, que ele sempre foi uma pessoa muito acolhedora, que eu tinha como um amigo, né? Uma pessoa que realmente não nos fará falta. E nas palavras assim que eu vi postada pela igreja de Caieiras, mais que um violeiro, um grande homem, servo do Senhor Jesus Cristo. Deus. E assim, irmãozinho, em homenagem a esse momento, né? A gente preparou um louvor que o Israel ele vai estar apresentando ao Senhor, usando a viola, que era o instrumento que o nosso irmão Vavá utilizava, né? E o Israel ele vai estar falando um pouquinho da parte dele, e nós vamos estar louvando ao Senhor, amém? Daqui a pouco vai ajustar a posição aí da câmera. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje à noite a gente decidiu fazer uma homenagem especial para o nosso querido irmão Vavá. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele, porque algumas coisas daquilo que ele me ensinou, aquilo que ele sempre trazia naquele coração dele, de louvar a Deus com a viola e de tocar, também ficaram um pouco comigo. Não chego aos pés dele tocando, mas a gente quer aqui tocar um louvor para louvar a Deus por tudo, né? O nosso irmão Vavá, ele foi para a glória como um servo de Deus honrado, não é? Um servo de Deus que em algum momento ele entregou a vida para Jesus, e Jesus estendeu a mão
para ele, a vida dele mudou e ele vive uma vida com Deus. E a vida dele é um testemunho para nós, de que também nós sabemos que um dia Jesus estendeu as mãos para nós. E nós louvamos e agradecemos por causa dessa vida que ele nos dá. Amém? Amém, Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Só sai tocando aí. Glória a Deus. Nós fizemos então essa homenagem, né, irmãos? Porque Oh, Jesus. a gente entende que esse servo de Deus merecia essa honra, né, irmãos? Isso é tão pouco, né? Mas ele era realmente uma pessoa amada, querida, conhecida, e nós só temos motivos para agradecer a Deus em tudo, né? Eu quero, irmãos, nesse momento fazer uma oração, né, especial, né? Nós vamos ter um outro momento de louvor, mas eu queria estar orando juntamente com os irmãos. Nós estamos percebendo assim, parece que como nunca, né, irmãos, uma necessidade de um clamor pela nossa nação, pela situação que nós estamos vivendo na nossa nação, né? Algo que a gente não vê meios humanos capazes de frear, né? Nós não estamos vendo assim recursos que estão conseguindo impedir que essa doença avance. E já está ocorrendo a vacinação, né? E a vacinação ainda não é uma freada na situação, irmãos, né? Então a gente crê que a gente mais do que nunca precisa
continuar clamando, né? Aleluia, Para que o Senhor. poder de Deus venha sobre a nossa nação e o Senhor venha fazer a sua obra, venha livrar mais vidas, né? Venha com dois, assim, eu penso em duas coisas, né? Uma é a questão de que a gente quer que esse mal vá embora. E a outra é que a gente quer que se cumpra o propósito de Deus em meio a tudo isso, né? Verdade. E eu entendo assim, irmãos, que esse é um meio de Deus também poder alcançar corações, abrir corações, fazer com que pessoas fiquem sensibilizadas para poder ouvir a voz do Senhor. Então eu quero orar, irmãos, juntamente com todos os nossos irmãos, com todos vocês, acerca deste tempo, deste momento, né? E nós vamos daqui a pouco continuar louvando ao Senhor. Pai querido, Aleluia. nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, apresentando Sim, diante Deus, de Ti aleluia, Senhor. esse tempo que nós estamos vendo vir sobre a nossa nação, Pai. Verdade, meu Deus. Senhor, Misericórdia, porque há um Senhor. agravamento, Senhor, da situação da pandemia, Pai. Misericórdia, E nós temos, Senhor, Deus. recebido, Senhor, informação Oh, de Senhor, tantas pessoas, ó Pai, que estão sendo contagiadas por esse vírus, ó Deus. Verdade, Senhor. Alguns irmãos amados que são conhecidos dos irmãos que estão conosco aqui nos assistindo. Pai amado, Verdade, pessoas Jesus. queridas, Senhor, Senhor, misericórdia. que ainda estão ali internadas, que ali ainda estão, Senhor, sob cuidados, ó Deus médico, porque os seus quadros de saúde, Senhor, ainda inspira certos cuidados, ó Deus. E nós, ó Pai, Senhor, cremos que só o Senhor pode livrar, Pai. Só o Senhor pode preservar a vida, Senhor. Nós temos ainda preocupação com esses irmãos, ó Pai, que estão internados, com esses irmãos que mesmo não estando internados, Senhor, estão ali, Senhor, com o vírus, ó Pai, porque foram positivados no exame, ó Deus, e nós queremos clamar por saúde, por vitória, por cura, por libertação, como queremos orar para que, Senhor, o Senhor venha sobre esta nação, para, ó Deus, permitir, ó Pai, que não haja, Senhor, um avanço tão intenso dessa doença, mas a gente, Senhor, veja uma regressão deste mal, perceba que, Senhor, há uma regressão, ó Deus. Menos pessoas contagiadas, menos óbitos, Senhor. Nós te pedimos isto, Deus. Nós te pedimos para que o Senhor permita que em meio a este caos, ó Deus, a Tua palavra seja conhecida, o Evangelho, Senhor, seja alcançado, Senhor, na verdade alcance corações, os corações sejam alcançados pelo Evangelho da paz, pelo Evangelho de poder, que cura, Senhor, que salva, ó Deus, que instrui o homem, Pai amado, para que possa conhecer os Teus caminhos. Senhor, que esse tempo seja um tempo de salvação de muitas vidas, Pai. Enquanto muitos, Senhor, ainda têm os seus corações endurecidos, há aqueles, ó Pai, que estarão abrindo seus corações para receber a mensagem do Evangelho. Então nós oramos por esse tempo sobre a nossa nação. Um tempo, Pai, em que os Teus propósitos se cumpram conforme a Tua vontade, mas que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de tantas vidas, Pai, de tantas famílias, Senhor, de tantas pessoas, ó Deus, que estão, Senhor, sofrendo ou por causa do vírus, ou por causa, Senhor, das consequências devido às medidas que são necessárias, ó Deus, porque estão perdendo empregos, estão perdendo suas fontes de renda, estão, Senhor, passando por outros tipos de dificuldades, Pai amado, e nós queremos Te pedir, Senhor, tenha misericórdia, venha com a Tua bênção sobre esta nação, para livrar esta nação, Senhor, de um mal crescente, mas que nós vejamos, Senhor, Tuas mãos fazendo este mal e, Senhor, sendo disseminado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família grandemente. Nós estamos vivendo esse momento delicado, né? De lágrimas, de tristeza. Mas nós vamos continuar olhando para o Senhor. Porque é do Senhor que vem a nossa força. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco. E nós vamos louvar o Senhor agora e declarar que Jesus sempre vai ser para nós o melhor plano para as nossas vidas. Ele tem a maneira de trabalhar, maneira de chegar à hora certa na vida de cada um de nós com a sua providência. O Senhor não é aquele que se adianta, mas Ele chega na hora certa na vida de cada um de nós. Então, vamos estar louvando o Senhor com este hino tão maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus. Nós esperamos em Ti, Senhor.
na tua misericórdia, Jesus. Oh, aleluia. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaixem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. Glória a Jesus. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, aleluia, Jesus. Nós bendito, Senhor. Nós Aleluia. esperamos em ti, Glória Senhor. a ti, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém, irmãos? Minha filha Letícia, ela não está participando com a gente porque ela está
faculdade, está fazendo pós-graduação, né? Então ela está tendo uma aula agora, por esse motivo ela não está participando com a gente, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Aleluia, Jesus. A gente já orou, né, moço? Fizemos nossa oração pela situação da nossa nação. A gente sabe que isso é bem pouco, né? O que a gente tem que fazer é bem mais do que Deus isso. maravilhoso. Aleluia, Mas Senhor. é bom a gente aproveitar esse tempo que nós estamos juntos, né? E lançarmos diante do Senhor juntos esse clamor, né? Eu quero, nesse momento, Oh, meu Deus. Aleluia. compartilhar uma palavra de Deus juntamente com os irmãos, que Deus, assim, colocou no meu coração. E eu gostaria de ler um texto bem conhecido das Escrituras, que está no Evangelho de João, capítulo 16. Eu queria convidar os irmãos para abrirem em João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Glória a Jesus. Esse é, aleluia, Jesus. João, capítulo 16, versículo de número 33. O texto que a gente lê aqui, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Esse é o texto que eu queria ler com os irmãos. É uma palavra de Jesus dada aos seus discípulos. E a gente vê assim que o contexto do momento, né, a situação que Jesus está falando com os discípulos, porque ele começa falando assim: tenho-vos dito isto, né? Jesus estava falando aos seus discípulos que os seus discípulos, Jesus estaria sendo preso, os seus discípulos o deixariam, né? E os seus discípulos seriam dispersos, cada um ia para sua casa, né? E eles deixariam Jesus só. E Jesus fala assim: mas eu não estarei só, o meu Pai está comigo. Glória a Deus. Então ele fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Porque eu fico pensando assim, irmãos, que quando a ficha caísse para os discípulos, né, quando eles se dessem conta de terem fugido e terem deixado Jesus só no momento da prisão de Jesus, a palavra de Deus registra esse momento, mostra como Jesus foi encontrado, quem levou as pessoas até onde Jesus estava para prenderem a Jesus, e como os discípulos eles se dispersam, eles vão embora. Jesus ele acaba ficando só na mão daqueles homens que o levam, né? Que o capturam, amarram suas mãos e o levam preso, né? Jesus, ele estava falando de algo que, quando os discípulos percebessem que o que eles haviam feito, né? Isso traria um sentimento assim de frustração, né? De ter dado o passo errado, de ter tomado a decisão errada, de ter feito a coisa mais assim incorreta no momento em que Jesus teria, né, mais precisado da atenção deles, né? Na verdade, Jesus já sabia de tudo, Jesus conhecia todo esse momento, Jesus não foi surpreendido em nada do que aconteceu, mas Jesus tinha uma palavra para os seus discípulos antes que estas coisas acontecessem. E Jesus sempre, ele é aquele que vai sempre ter uma palavra, irmãos, que vai vir ao nosso coração para nos prevenir, para nos preparar para todos os momentos que acontecem na nossa vida. Glória a Deus. Porque nós não somos capazes de prever esses acontecimentos, de saber as coisas que virão, mas sempre Deus tem uma palavra que Ele, por meio dessa palavra, Ele já vai trabalhando no nosso coração, Ele já vai Glória a Deus. Preparando o nosso coração para nós sabermos lidar com momentos,
sabermos lidar com Verdade, situações. Então Jesus, ele fala de um momento que seria um momento de grande aflição. Não somente para ele, por causa de tudo que ele passaria, mas aquilo geraria também uma aflição muito grande para os discípulos, porque os discípulos teriam que digerir tudo aquilo, né? Entender aquele momento. A Bíblia vai nos falar que eles não estavam se lembrando das palavras de Jesus, quando Jesus falava da sua ressurreição. E os discípulos tinham medo dos judeus, eles estavam assim escondidos, né? Com medo dos judeus, achando que eles também poderiam em algum momento serem alvos de perseguição, né? E Jesus, então, ele tinha uma palavra para dizer assim: eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aleluia. E ele diz: Glória no a Deus. mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, irmãos, eu enxergo essa palavra de Jesus como um desafio, né? Porque parece Verdade. um tanto contraditório, né? Falar em ter paz e em ter ânimo quando se fala em passar por aflições, né? Mas Jesus, ele fala de um desafio, porque ele não fala algo que é impossível, mas ele fala de qual é o propósito de Deus em relação aos seus servos em tempos de aflição. Aleluia. Que os seus servos aprendam a ter paz e que os seus servos não percam a motivação, não percam o ânimo, não percam o chão, não se esqueçam do plano, do propósito que Deus tem nas suas vidas. Aleluia, Nós Jesus. sempre vamos ter tempos que vão nos trazer aflição, mas nós temos sempre uma palavra que Deus já vai estar colocando no nosso coração se nós estivermos mantendo uma certa intimidade com Ele, para nos preparar para todos os momentos que nós passarmos. Momentos, momentos inesperados, momentos que são surpreendentes, que nos pegam de surpresa, momentos que nos causam dor, que nos causam medo, que nos causam certas dificuldades. Nós sempre vamos ter uma palavra de Deus para tranquilizar o nosso coração, porque o plano de Deus em meio às aflições é que os seus servos tenham paz e mantenham um bom ânimo. Eu correlaciono essa palavra de Jesus com uma frase que está no versículo 34 do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, onde tem uma frase que fala assim: da fraqueza tiraram forças. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ali no capítulo 11 aos Hebreus, né, é um relato da fé, né, de muitos homens de Deus, de como eles, pela fé, conquistaram, venceram, passaram por situações, suportaram as aflições, né? Como muitos servos de Deus só venceram e só se mantiveram firmes por causa da sua fé, né? Então, quando o escritor aos Hebreus ele vai relatar de uma forma assim meio que resumida, né? Porque ele não consegue relatar particularmente cada um desses homens de Deus e as suas experiências. Então ele vai falar de vários que da fraqueza tiraram forças. Em momento em que parecia que as aflições iriam tirar a sua paz, iriam tirar o seu ânimo, faria talvez com que eles tivessem motivo para desistir, eles iriam encontrar força. Eu quero assim citar um exemplo, né, que a Bíblia nos fala, que está assim registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, no versículo de número 6, né? Na verdade no capítulo 30, né? No capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, vai falar de um momento em que Davi, ele estava vivendo, né? Junto com o rei dos filisteus, né? Ele havia se unido, né? Fugido de Israel por causa da perseguição de Saul, e ele havia se unido ali aos filisteus. Então ele participava de algumas guerras dos filisteus. Só que agora haveria uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E Davi estava indo junto para essa guerra, para lutar contra os israelitas ao lado dos filisteus. E ali os generais de guerra dos filisteus
não quiseram a presença de Davi com seus homens naquela guerra, porque achavam que em algum momento eles poderiam se tornar os seus inimigos, seus próprios inimigos durante aquela guerra, então eles vão embora. Eles estavam numa cidade chamada Ziklag, e nessa cidade, quando eles voltam, a cidade havia sido invadida e havia sido destruída, e toda a família daqueles homens de Davi que haviam ido junto com ele para essa guerra dos filisteus, as famílias deles, né, as esposas, filhos, né, todos os que haviam ficado na cidade não estavam mais lá porque haviam sido levados como prisioneiros pelos inimigos que atacaram aquela cidade. Essa ocasião, irmãos, é importante porque a Bíblia nos fala que aquele povo se entristeceu e choraram até perderem as forças. Verdade. Eles choraram até o limite, porque eles estavam em profunda angústia por causa de ver que tudo que eles tinham havia sido levado, né? A preocupação deles não eram com coisas, mas eram com pessoas, Verdade, eram com seus familiares, eram com as pessoas queridas. Mas a Bíblia também nos fala que nenhuma pessoa havia sido morta, ninguém havia sido morto, mas todos haviam sido levados vivos, né? É o que a Bíblia nos registra. Mas naquela ocasião, a palavra de Deus diz que o ânimo dos homens de Davi se tornaram amargo, a ponto deles falarem em apedrejar Davi, porque eles queriam achar a quem culpar, né? Quem seria o responsável por isso ter chegado a este ponto. Então, havia alguém para ser acusado ou ser considerado como um culpado da situação. E às vezes, irmãos, a gente passa por situações, a gente fica tentando encontrar respostas e tentando encontrar culpados, querendo responsabilizar alguém, né? E isso estava acontecendo nessa situação. Alguém estava querendo responsabilizar Davi, que era o líder deles, por a cidade ter sido invadida e as pessoas terem sido levadas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi ele estava na mesma aflição, na mesma angústia que todos aqueles homens. Ele também chorou até lhe acabar as forças. Mas a Bíblia vai dar um detalhe, né, do comportamento de Davi, que é o que está no versículo 6. Que Davi, entretanto, encontrou forças no Senhor, Aleluia. seu Deus. Glória a Deus. Apesar dele não ter Glória forças, apesar de ser um momento de fraqueza, apesar de ser um momento de uma situação assim, que ele não tinha muita ideia se ela poderia ser revertida, ele buscou encontrar forças em Deus. E este é o ensino para nós, irmãos, de que sempre é possível encontrar forças em Deus. Aleluia, Deus. Sempre é Glória a possível Jesus. nós não nos darmos vencidos diante de situações que nos atingem, né? Porque aquilo foi uma situação muito inesperada, foi uma situação muito dolorosa, de grande aflição, de grande angústia, e talvez Davi tivesse motivos para culpar a Deus, transferir a sua culpa, né? Como a gente vê que acontece no Éden, né? Quando Deus questiona Adão sobre o fato dele ter comido do fruto que Deus havia proibido, e ele fala assim, a mulher que tu me destes, me trouxe, então ele transfere a sua culpa, e a mulher também transfere a culpa, né? O homem tem a tendência natural de querer culpar alguém, de querer encontrar a culpa fora de si. Mas Davi, ele simplesmente precisa de forças. Ele entende que o momento precisa de uma atitude. Ou ele desiste, ou ele abre mão de tudo, ou ele abandona a sua fé, ou ele então se posiciona como aquele que ainda tem aonde buscar forças, Aleluia, em quem Deus. confiar, a quem clamar no momento da situação adversa, né? E é Glória isso que a ele Jesus. faz, ele encontra forças em Deus. A Bíblia diz que o que dá continuidade àquela situação é ele ter encontrado forças em Deus. Glória a Deus. Foi algo, irmãos, que foi uma batalha solitária dele. Esse é, Todo mundo estava contra ele teve que lutar sozinho, ele teve que esforçar-se sozinho, Verdade. ele teve que se animar sozinho, mas
a grande questão é que ele já era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. Glória a Deus. Por isso há uma importância muito grande em nós termos pessoas que têm intimidade com Deus, porque nós podemos passar por aflições, mas nós conseguimos encontrar paz e nós conseguimos ter aleluia. bom ânimo diante de situações, porque de Deus vem a nossa vitória. Amém. Então a Bíblia diz que Amém, Senhor. Davi, ele chama ali o sacerdote, né, que estava junto com ele, junto com seus homens, estava também ali o sacerdote, deixa eu lembrar o nome dele que eu notei aqui, Abiatar, né? Abiatar era o sacerdote. Ele manda trazer o éfode, né, que era a roupa, uma vestimenta do sacerdote, para que ele pudesse consultar o Senhor. Então ele pede uma instrução a Deus. Ele precisa tomar uma atitude, e a atitude que ele tem a tomar é de procurar ir atrás dos inimigos para tentar recuperar as pessoas que haviam sido levadas. Então ele consulta a Deus. Ele fala: Senhor, eu vou perseguir esses inimigos e eu vou alcançá-los. E Deus lhe dá a resposta de que ele deveria ir atrás, ele iria alcançá-los e Deus faria com que ele recuperasse tudo o que havia sido levado. Glória a Deus, aleluia. Então, o que a gente vê é que quem tem fé consegue encontrar forças enquanto está em tempo de fraqueza. Na fraqueza tira forças aqueles que podem crer. Glória a Deus. Aqueles que podem esperar nas promessas de Deus. Aqueles que confiam naquilo que a palavra de Deus ensina. Porque a Bíblia nos mostra que a recompensa de Davi ter encontrado forças em Deus é que Deus lhe traz uma grande honra diante de todos os seus homens, Aleluia. porque ele recupera tudo. A Bíblia diz que ninguém se perdeu, nenhuma vida, Glória nem de mulheres, nem de crianças, nem de velhos, todos voltaram vivos, Aleluia. nenhum deles morreu, e o Senhor permitiu que eles ainda até Glória a Jesus. retornassem com grande despojo, né? Com grande recompensa daquela conquista que eles tiveram contra os seus inimigos. E a gente, irmãos, é instruído, a gente vê essa instrução de Deus para a nossa vida, de nós buscarmos nos fortalecer nele, né? Diante de aflições, diante Glória a de Deus. tempos Aleluia. tribulosos, nós ainda temos aonde encontrar Glória a força. Jesus. Nós ainda temos esperança no nosso Deus. Amém. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Jesus. E foi isso que Davi experimentou. E a gente vê assim, o próprio apóstolo Paulo, né? Ele está escrevendo aos Efésios e ele fala de que a nossa vida, né? Ela é uma vida que nós temos um combate, que nós vamos lidar em algum momento com uma situação que nós precisamos vencê-la, né? Então ele, no capítulo 6, quando ele fala aos Efésios, ele fala assim: no demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então uma instrução que nós vemos é de que nós temos que buscar forças em Deus. E ele vai falar de uma guerra que ela não é física, que ela não é contra uma pessoa, que ela não é contra pessoas, mas é uma guerra espiritual. E são estas coisas, irmãos, que muitas vezes vão surgir contra nós, contra as nossas vidas, que poderão combater a nossa paz, fazer com que a gente perca a paz, fazer com que a gente perca a tranquilidade. São essas coisas que podem surgir na nossa vida para nos levar a desanimar, a desistir, assim, retroceder na fé, mas nós sempre temos uma palavra de Deus para nos ensinar que nós não devemos, diante de aflições, diante de dificuldades, diante de lutas, diante de batalhas, diante de qualquer situação que surja diante de nós, nós jamais devemos nos desanimar, nós jamais devemos ceder, nós jamais devemos entregar os pontos, desistir, porque o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos, na nossa vida. Deus não vai falhar nas suas promessas. A atitude precisa ser nossa, de buscar em Deus as nossas forças. Então,
diante de qualquer aflição que surge, diante de qualquer momento tribuloso que vem, né? A gente está contando com a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, né? Nós temos contato com a bondade do Senhor sobre a vida de muitas pessoas que nós amamos, por quem nós oramos, a quem nós colocamos nas mãos do Senhor para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que o Senhor preserve, né? Mas a gente sabe, irmãos, que Jesus nos falou algo que não é para nos enganar, mas é para nos deixar conscientes. No mundo tereis aflições. As aflições, elas surgem. Elas surgem, às vezes, por consequência de alguma coisa e às vezes de uma forma totalmente inesperada. Então ela chega sem que nós estivéssemos esperando aquele momento, mas nós sabemos que Deus renova as nossas forças. Glória a Deus. Em Deus nós encontramos o que nós precisamos, o suficiente para que nós tenhamos paz no nosso coração e para que nós possamos manter um bom ânimo. Não desistir, não se queixar, mas simplesmente confiar em Deus e saber que dá para seguir adiante, dá para ir em frente, dá para continuar, porque o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem nos fortalece e é quem é fiel em todas as suas promessas. Amém? Essa palavra que eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos, porque é o que Deus colocou no meu coração, irmãos. É o que eu quero deixar para os irmãos, e eu quero orar mais uma vez. Quero orar mais uma vez por todos os irmãos, né? Mais uma vez assim, reforçando, né? Nós estamos com os irmãos da nossa regional, né? Esse culto é um culto regional. Nós estamos com a presença, assim, nos assistindo, né? Presença não, né? Não dá para falar presença, mas dá para falar assim, a participação das suas casas, né? Dos nossos pastores da regional, né? Pastor Orlando, Pastor Fernando, Pastor Moisés, né? E os irmãos de Caieiras, Morro Doce, Carapicuíba, Vila Jaguara e Sorocaba, né? Então eu quero orar pelas igrejas, por esses irmãos, né? Amém. Pela vida de vocês, para que Deus ainda lhes fortaleça, para que Deus não permita que ninguém perca seu ânimo, ninguém perca sua fé, ninguém desista de seguir adiante, ninguém duvide de Deus, porque talvez não tenha explicações para o que está acontecendo nesse tempo. Simplesmente creia, simplesmente fique firme. Amém? Pai querido, eu quero orar a Ti, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Quero Te louvar, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Pai amado, este povo que o Senhor conhece um a um, Senhor. Verdade. Ninguém, Senhor, precisa lhe falar, Pai, acerca de cada pessoa individualmente, porque o Senhor já conhece, o Senhor entende esse coração, entende a sua vida, entende suas necessidades, entende as aflições pelas quais eles passam, Senhor. Pai amado, e o Senhor, ó Deus, sempre tem uma resposta, sempre tem, Senhor, uma saída. O Senhor sempre tem, Senhor, uma porta para colocar diante de nós. Simplesmente se nós confiarmos, se nós cremos, se nós estivermos certos de que o Senhor é fiel, de que o Senhor não abandona os teus servos. E nesta noite, Pai, eu quero Te louvar pela vida desses nossos irmãos, de todos os irmãos, Senhor, sejam os que estão agora nos assistindo, e sejam aqueles, Pai, que talvez não estejam conseguindo nos acompanhar, Senhor, durante essa transmissão, mas também são gente, Senhor, querida, gente preciosa, Pai, e nós queremos, Senhor, que as Tuas mãos se estendam sobre todos os nossos irmãos, Pai amado. Senhor, para que nesse tempo nós possamos, Senhor, tranquilizar o nosso coração, para que nós saibamos, Senhor, confiar nas Tuas palavras e trazer no nosso coração não medo, não, Senhor, angústia, não, Senhor, acharmos que estamos perdendo o chão, mas simplesmente, Senhor, lembrarmos de que o Senhor tem dito estas coisas, Pai, as Tuas promessas, as Tuas palavras, são para que em Ti nós possamos ter paz. E o Senhor, ó Deus, nos ensina que nós podemos ter ânimo em Te servir, porque o Senhor que venceu é aquele que está conosco, é aquele que nos sustenta, é aquele que caminha ao nosso lado, é aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós nunca estamos sós, Senhor.
Como Davi, que parecia só diante daquela situação. Senhor, ele encontrou a Ti, e em Ti ele encontrou forças. Ele estava, Senhor, com o seu coração, Senhor, confiante em Ti. O Senhor se manifestou como um Deus fiel. E nós, ó Pai, sabemos que, Senhor, nenhum de nós podemos, Senhor, estar sós quando nós temos esta confiança em Ti, a nossa fé em Ti, a nossa convicção de que o Senhor é um Deus presente, como diz o salmista, no tempo da angústia. O Senhor, ó Deus, sabe, Pai, livrar aquele que em Ti confia. O Senhor sabe, Senhor, preservar a vida dos Teus filhos, ó Pai, a situação dos Seus filhos. E mesmo, Senhor, quando as coisas acontecem de um jeito que nós não queríamos, de um jeito que nós não esperávamos, de um jeito que nós não desejássemos, e até mesmo quando nós vemos alguma coisa pela qual nós orávamos, ó Pai, para que não acontecesse, ainda acaba, Senhor, a situação sendo permitida pelo Senhor, mesmo diante, ó Pai, de orações que parecem não ter sido respondidas, nós precisamos continuar confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel e a Tua vontade, ela é perfeita e ela é soberana, Pai. Nós Te louvamos nesta hora, Senhor. Quero Te pedir mais uma vez, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos, para que esses que estão internados, para que esses que estão, Senhor, acometidos da Covid ou de alguma outra doença e que precisam das Tuas mãos de cura, de libertação, que o Senhor esteja estendendo as mãos agora, Senhor, que toda doença vá embora, que toda enfermidade, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga restauração na saúde dessas pessoas, ó Pai. Livra do mal, Senhor. Preserva a vida e a saúde de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Dos seus familiares, das pessoas com quem, Senhor, esses irmãos convivem, Pai amado. E que o Senhor esteja, Senhor, principalmente sustentando a fé e o bom ânimo no coração dos Teus servos. Que a nossa jornada, Senhor, ela continue firme, Senhor, Te servindo, Te adorando e confiando em Ti, e Senhor, aguardando, ó Deus, sempre na Tua direção em nossas vidas. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela vida do nosso pastor Orlando. Amém, e te pedimos Jesus. Mais uma vez, para que ele tenha uma recuperação plena, Senhor. O nosso pastor Fernando, dê também a ele uma recuperação plena, Pai amado. Os nossos irmãos, todos eles, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, sejam sobre suas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Pai querido. Amém, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Receba então a bênção do Senhor, né? Foi uma honra, uma alegria estar transmitindo esse culto para os irmãos, né? Nós não estamos fazendo da igreja, estamos fazendo da minha casa, né? Mas o propósito está cumprido, né? De estarmos fazendo esse momento junto com os irmãos. Receba a bênção do Senhor, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida para sempre. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.